you sure? Yeah. Be an Avenger. First man to walk on the moon. That'd be something. We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch. O Primeiro Homem é um filme dirigido pelo vencedor do Oscar, Damien Chazelle, que dirigiu filmes como Whiplash e La La Land, mais recentemente a série da Netflix The Eddy. O Primeiro Homem conta a história de Neil Armstrong, um dos homens a pisar na Lua, e aqui a Lua é um pano de fundo sensacional para a história de um homem que passa por um doloroso processo de luto e que precisa lidar com o seu próprio silêncio e alcançar os seus objetivos apesar do luto e apesar da dor. O filme foi dirigido de uma forma muito sutil e ao mesmo tempo bastante contundente pelo Damien Chazelle, porque o personagem do Neil Armstrong é interpretado pelo Ryan Gosling e ele é um homem silencioso, ele é um homem que sofre e não conversa, e sofre e não conversa com ninguém, principalmente com a sua esposa, a Janet, que é interpretada pela Claire Foy também de uma forma muito boa, e que ele vive a sua vida assim, principalmente depois que passa por uma situação muito triste na sua família, que foi a perda de sua filha. E aí nesse processo de ir até a Lua e de conhecer a Lua e de toda a preparação para ir até lá, o Damien Chazelle faz isso de uma forma tão pé no chão, tão real, que em muitos momentos parece que a gente está assistindo um documentário. E a fotografia é justamente um dos pontos fortes do filme, que é sensacional, é muito bem construído. Os cenários são muito bem iluminados e enquadrados de uma forma que faz com que a gente não esteja em um filme de ficção científica, e sim um filme dramático, de um filme que conversa com as pessoas e que tem um cenário espetacular de fundo, mas que não precisa necessariamente dele para sobreviver. Apesar disso, os efeitos visuais são excelentes, porque outro fator positivo do filme, ele conversa com a fotografia e com o desenho de produção, faz com que tudo pareça muito realista e muito frágil. E aí que está uma das qualidades desse filme em relação ao personagem principal, porque a fragilidade de tudo à volta do Neil Armstrong, enquanto ele está indo para a Lua, representa o contraponto à carapaça que ele criou para se sentir seguro diante de tudo que aconteceu em sua vida, de todos os seus medos e de todos os seus lutos. E a construção disso tudo é um crédito do Damien Chazelle. O Ryan Gosling está muito bem no filme. Ele lembra muito o personagem dele em Drive, porque é um personagem muito silencioso e muito introspectivo, mas que ainda assim ele tem diversas atitudes e não à toa levou ele para a Lua como um dos poucos homens a pisar na Lua. Outro fator positivo desse filme é a trilha sonora do Justin Hurwitz, que é simplesmente sensacional. Existe uma música chamada Quarantine, que conversa muito com a situação em que o Neil Armstrong está vivendo quando ele chega na Lua, e o que ele lembra e o que ele prometeu para a filha dele. E existem algumas cenas que merecem crédito justamente pela construção dramática dela, que faz com que o espectador se emocione. Here we go. 6, 5, 4, 3, 2. Do you question whether the program's worth the cost in money and in lives? You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. And it allows us to see things that we should have seen a long time ago. We have serious problems. We've got this under control. You're a bunch of boys. You don't have anything under control. Por outro lado, o filme tem alguns outros problemas relacionados justamente a essa empatia que o espectador geralmente precisa ter para assistir um filme. Por quê? Ele tem uma construção de cenário, ele tem uma construção de personagens tão bem delineada, tão linear na verdade, que é muito difícil em alguns momentos a gente se colocar no lugar dos personagens, e sim a gente ficar na posição como espectador.
E isso para esse filme é um problema, porque a gente não se coloca no lugar e a gente não sente a mesma emoção, à exceção dessa cena que eu falei, que é justamente por conta da perda da filha dele. Isso não é um spoiler para quem vai assistir ao filme, na verdade isso é a construção do filme, a construção do personagem, porque é um personagem baseado num homem que de fato existiu e que é colocado nesse filme o grande problema dele em lidar com a perda da filha, mas que isso não é tão explorado no roteiro quanto poderia ser. Não que o filme precisasse ser melodramático, ao contrário disso, o filme caminha muito bem com as próprias pernas, ele tem personalidade própria, mesmo sendo um filme de viagem à lua, que é algo que a gente já está acostumado a ver no cinema. Mas o problema é que a falta de empatia do espectador com o Neil Armstrong torna a interpretação do Ryan Gosling, apesar de eficiente, distante e fria. E aí o filme, num contexto geral, é frio. E isso se torna um problema, talvez seja por isso que o filme não tenha sido tão reconhecido em sua época de lançamento. Mesmo assim, eu recomendo muito O Primeiro Homem, a sua trilha é sensacional, a direção do Chazelle é muito eficiente, é muito bem construída, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. É uma história interessante de se conhecer, porque fala da humanidade de pessoas que a gente, sendo brasileiros, a gente não conhecia tão bem, apesar de ter visto em jornais e tudo mais, desde a época do lançamento à Lua, mas que merecia uma exploração mais aprofundada, mais próxima do espectador ou próxima da humanidade dentro do Neil Armstrong. Enfim, fiz uma resenha sobre O Primeiro Homem no meu blog, o Cinema Projetor. O link está aqui na descrição, confere lá.